Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre trigonometria, especificamente a trigonometria no triângulo retângulo e no círculo trigonométrico. É impossível colocar em uma única videoaula toda a trigonometria, mesmo que seja do triângulo retângulo e do círculo trigonométrico. Sendo assim, falarei sobre os principais conceitos, dentre inúmeros. Inicialmente, um triângulo é um polígono com 3 lados. E uma das propriedades importantes do triângulo é que a soma dos ângulos internos, chamaremos aqui de alfa, beta e gama, é 180 graus. Existem diversas formas de se mostrar essa propriedade do triângulo. Uma delas, que todos podemos efetuar em casa, uma forma prática de visualizar, na verdade, não é nem de demonstração, é construir um triângulo qualquer e efetuar o seguinte corte, usando uma tesoura, e unir essas 3 partes. Perceberemos que, ao unirmos as 3 partes cortadas, então essa primeira parte aqui, colocando ela aqui, teremos o ângulo beta, e essa outra parte aqui, teremos o ângulo alfa. Ao unir as 3 partes, teremos uma meia volta, ou simplesmente 180 graus. Assim sendo, é algo prático da gente poder visualizar de uma forma bem dinâmica, mesmo não sendo uma demonstração. Além disso, existem várias demonstrações teóricas e formais envolvendo essa propriedade. O triângulo retângulo é aquele que apresenta um dos ângulos internos de 90 graus, ou um ângulo reto. Podemos simplesmente colocar este sinal, um quadradinho com um pontinho no meio, para denotar o ângulo reto, sem a necessidade de inserir a numeração 90 graus. Isso, na verdade, é opcional. E é no triângulo retângulo que temos a aplicação e a verificação de um teorema muito importante, denominado Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, aplicado a um triângulo retângulo, antes mesmo de aplicar esse teorema, devemos denominar os 2 menores lados desse triângulo como catetos. Vamos chamar aqui de cateto 1 e cateto 2. E o lado maior do triângulo de hipotenusa. O Teorema de Pitágoras nada mais é do que a afirmação sobre quadrado da hipotenusa é o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Então, qualquer triângulo é um triângulo retângulo se e somente se o quadrado de um lado é igual ao quadrado de outro lado mais
o quadrado de um terceiro lado. É um teorema muito frequente e bem conhecido do ensino fundamental e médio. Como exemplo de uma aplicação do teorema de Pitágoras, tomemos um triângulo retângulo. Então ele apresenta um ângulo reto, de modo que um dos catetos mede 1, tem comprimento 1, e a hipotenusa mede 2. Sempre a hipotenusa será o maior lado. Queremos saber, então, qual o valor faltante do lado desse triângulo retângulo. Chamaremos esse comprimento que falta de x. Pelo teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo tem a seguinte propriedade: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado de outro cateto. Sendo assim, 1 e x são catetos e o 2 é a hipotenusa. Lembrando que sempre a hipotenusa é o maior lado. E sempre será o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Assim sendo, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Ficando aqui x ao quadrado. Queremos isolar o valor de x para identificar qual é o seu valor correspondente. Devemos resolver esta equação. Subtraindo 1 em ambos os lados da equação, temos 4 menos 1, 3. Do lado direito, temos 1 menos 1, sobra apenas x quadrado. Como x é uma medida, x será necessariamente positivo. Desta forma, se x ao quadrado é igual a 3, x é igual a raiz de 3. Então, novamente, observando, como x é uma medida, x é necessariamente positivo. Caso tivéssemos apenas essa circunstância em questão, sem o envolvimento da informação de que x fosse uma medida, x seria mais ou menos raiz de 3. Mas como x é uma medida, excluímos a possibilidade de que ele é negativo. Sendo assim, x, ou o cateto faltante, mede raiz de 3. Além disso, existe uma relação que envolve os demais ângulos internos de um triângulo retângulo. Então, construindo um triângulo retângulo qualquer, queremos estudar um ângulo interno que vamos chamar de alfa. Esse lado oposto ao ângulo alfa, além de ser oposto, ele é um cateto do triângulo. Chamaremos de cateto oposto. Esse lado do triângulo é um cateto. Além de ser um cateto, ele é adjacente ao ângulo em questão. Então, ele é o cateto adjacente. E por fim, o maior lado do triângulo
é simplesmente a hipotenusa. Uma primeira relação que envolve o ângulo alfa é o seno de alfa. O seno de alfa é uma relação ou uma razão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Deste modo, sempre quando tivermos um alfa determinado, sempre essa razão será fixa. Então essa é a definição de seno. A gente não demonstra definição. Definição é algo que foi convencionado e estabeleceu-se uma regra, e nesse caso chamamos de seno. Outra relação que envolve o ângulo alfa e demais lados do triângulo retângulo é o cosseno do ângulo alfa. O cosseno é calculado pela razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, envolvendo esses dois lados. Por fim, temos a tangente do ângulo alfa, que é a relação entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Ao substituirmos aqui a expressão do seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e ao substituirmos a expressão do cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, simplificando, ou seja, multiplicando numerador e denominador por hipotenusa, a tangente também pode ser obtida pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então tem duas formas da gente calcular a tangente: seno do ângulo pelo cosseno ou associando cateto oposto pelo cateto adjacente do triângulo retângulo. Voltando ao nosso caso anterior, do nosso exemplo em que verificamos o valor do cateto faltante, temos então um triângulo de lados 2, 1 e raiz de 3. Nesse caso, se quisermos estudar um ângulo alfa, em relação ao seu seno, basta efetuarmos o quociente de 1 sobre 2, ou seja, o seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabendo esta relação, ou essa razão, é possível determinarmos qual é o ângulo alfa. E essa determinação pode ser feita utilizando o que veremos agora, algumas relações envolvendo o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, onde estudamos várias opções angulares, várias medidas de ângulo. As três principais medidas, que pertencem a uma parte do círculo que chamamos de primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante é essa região aqui do círculo. O segundo quadrante é essa região aqui. Terceiro quadrante. E quarto
quadrante. Os três principais ângulos envolvidos são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Utilizando uma das aulas anteriores de transformação de unidades de medida, podemos também associar cada medida angular de grau para radiano. Lembrando que 1 π radiano é igual a 180 graus, ou uma volta completa, que é 360 graus, equivale a 2 π radiano. Primeiramente, ao avaliarmos o ângulo de 30 graus, que parte deste segmento horizontal até este segmento, então temos aqui 30 graus. Além disso, podemos traçar um segmento aqui vertical, formando então um ângulo de 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer deve ser 180 graus, já temos 30 graus aqui, 90 graus aqui. Sobrará 60 graus para este ângulo. Aplicando o mesmo raciocínio no quarto quadrante, logo abaixo, por questão de simetria, teremos aqui também 30 graus e aqui 60 graus. 30 mais 30, teremos aqui 60 graus. Considerando os dois triângulos construídos em vermelho, temos um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados com mesma medida e 3 ângulos também com mesma medida. Sendo assim, lembrando que este segmento mede 1, esse segmento também medirá 1, e esse segmento aqui todo também medirá 1. Porém, essa parte superior, como considera apenas metade de 1, mede meio. Podemos aqui começar a aplicar seno, cosseno e tangente de 30 graus. O seno de 30 graus, pela definição já apresentada, é o cateto oposto, que é meio, dividido pela hipotenusa, que é 1. Portanto, o seno de 30 graus, ou de π sobre 6 radiano, é igual a meio. O cosseno do ângulo em questão, que é 30 graus, pela definição, é a medida do cateto adjacente, que não temos ainda sua medida, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então já vamos deixar aqui dividido por 1. Vamos calcular aqui o cateto adjacente utilizando o teorema de Pitágoras. Então sabemos que esse triângulo com 30 graus tem medida 1 de hipotenusa e meio em um dos catetos. Então queremos saber aqui a medida para o outro cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 1
menos meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4. 1 menos 1/4, 3/4. Sendo assim, x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Então ficará a raiz de 3 sobre 2. Porque aplicamos aí a raiz no 3 e também no 4. A raiz do 4 é 2. Logo, essa medida de x, que é o cateto adjacente, é raiz de 3 sobre 2. Dividido por 1, raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. E por fim, a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, podemos efetuar aí de duas formas. Seno dividido pelo cosseno ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fazendo seno dividido por cosseno, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, simplificando, teremos 1 sobre raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 no numerador e denominador, para racionalizar, teremos então raiz de 3 sobre 3. Sendo assim, temos seno, cosseno e tangente de 30 graus. Agora, pensando no ângulo de 45 graus, lembrando novamente que o raio do círculo mede 1, podemos traçar aqui um segmento e aqui uma altura, respectivamente, paralelos ao eixo horizontal e vertical. Sendo assim, temos um ângulo de 90 graus. Então, 45, 90 graus. Pela propriedade já citada, que afirma que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nos resta aqui 45 graus para um terceiro ângulo. Sendo assim, por propriedades geométricas, este lado do triângulo tem a mesma medida deste lado do triângulo, pois os ângulos opostos são iguais. Chamaremos aqui de y e y, esses dois lados. São os catetos desse triângulo. Para calcularmos essas duas medidas, aplicaremos o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado. Sendo assim, temos que y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado, é igual a 1 quadrado, que é igual a 1. Sendo assim, y ao quadrado é igual a meio. Lembrando que y é uma medida, portanto é positivo. Se y ao quadrado é igual a meio, y é igual a raiz de meio. Ou raiz de 1 é igual a 1, raiz de 2. Ficando, portanto, ao multiplicarmos raiz de 2 no numerador e denominador, racionalizando, ficando y igual a raiz de 2 sobre 2. Sendo assim, esta é a medida dos catetos desse triângulo. Para calcularmos seno, cosseno e tangente, seguiremos o mesmo protocolo que fizemos para 30 graus. Seno de 45 graus, ou π sobre 4 radiano, é igual
cateto oposto, que é raiz de 2 sobre 2, sobre hipotenusa, que é 1. Ficando, portanto, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, cateto adjacente, raiz de 2 sobre hipotenusa, que é 1. Ficando, portanto, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45 graus, seno sobre cosseno. Como seno é igual a cosseno, a tangente de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1. Então temos seno, cosseno e tangente de 45 graus. Para o ângulo de 60 graus, podemos utilizar um raciocínio equivalente ao que fizemos para o ângulo de 30 graus, só que utilizando aqui uma simetria em relação ao segundo quadrante. Completando, então, uma tabela com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Dessa forma, perceberemos que sempre o valor do cosseno coincidirá com o valor associado aqui no eixo horizontal para cada um desses ângulos em questão. E o valor do seno coincidirá com cada valor no eixo vertical para cada ângulo em questão. Lembrando que o valor máximo aqui é 1, pois o raio do círculo que estamos trabalhando é equivalente a 1. Dessa forma, e percebendo esse padrão, podemos estender o raciocínio para ângulos como 0 grau, 90 graus, 180, 270, dentre outros derivados. Como, por exemplo, seno de 0 grau. 0 grau está localizado aqui. Pelo raciocínio que acabamos de obter, o cosseno é o valor equivalente aqui no eixo horizontal. E o seno é o valor equivalente no eixo vertical. Sendo assim, o valor equivalente a esse ponto, né, com o ângulo de 0 grau, no eixo vertical é igual a 0. Já o cosseno de 0 grau é o valor equivalente deste ponto no eixo horizontal, ou seja, é igual a 1. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, portanto é igual a 0. Da mesma forma, podemos pensar aqui em 180 graus, que é meia volta. Então, esse ponto aqui. Nesse ponto, o valor para o eixo horizontal é o valor do cosseno e para o eixo vertical, seno, assim como havíamos feito anteriormente também para 0 grau. Dessa forma, o seno de 180 graus, ou equivalentemente π radiano, é igual ao valor correspondente nesse plano cartesiano para o eixo vertical. No eixo vertical, a coordenada é igual a 0. E o cosseno de 180 graus
é a coordenada correspondente no eixo horizontal. Como temos um plano cartesiano, o raio do círculo é 1, então aqui temos 1 para o eixo horizontal, nesse ponto. Aqui temos 1 para o eixo vertical, nesse ponto. Aqui temos menos 1 e aqui menos 1 para o eixo vertical. Sendo assim, o cosseno de 180 graus equivale ao menos 1 aqui do eixo horizontal. A tangente de 180 graus é igual a seno sobre cosseno, que é igual a 0. Utilizando o mesmo raciocínio, podemos estabelecer também essas medidas para 90 graus, ou π sobre 2 radiano, e 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. 90 graus, posicionado nesse ponto, está na posição 1 no eixo vertical, lembrando que o eixo vertical é o seno e o eixo horizontal é o cosseno. Sendo assim, o seno de π sobre 2 ou de 90 graus é igual a 1, que é a sua posição no eixo vertical. E o cosseno de 90 graus é a coordenada correspondente ao eixo horizontal no círculo trigonométrico. Sendo assim, variando de menos 1 até 1, a coordenada aqui está exatamente no 0. Já a tangente de 90 graus é 1, que é o valor do seno, sobre o 0, que é o cosseno. Opa, não existe divisão por 0. Logo, a tangente de 90 graus não existe. Com o mesmo raciocínio, pensaremos agora em 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. O seno de 270 graus é igual à posição no eixo vertical. Lembrando que o eixo horizontal varia aqui de menos 1 a 1, e o vertical também de menos 1 a 1. Então, no eixo do seno, que é o eixo vertical, esse ponto de 270 graus está na posição ou no valor menos 1. Já o cosseno de 270 graus é a posição ou a coordenada para o eixo horizontal, que está posicionado aqui exatamente no 0. Portanto, a tangente de 270 graus, seno sobre cosseno, menos 1 sobre 0, também indeterminado. Além disso, além desses ângulos que trabalhamos, temos alguns ângulos derivados desses ângulos principais, como, por exemplo, o 120 graus, que é 2π sobre 3 radiano. Ele está exatamente na mesma altura ou mesma posição no eixo vertical dos 60 graus. Lembrando que o eixo vertical é o seno. Dessa forma, o seno de 120 graus é exatamente igual, por estar na mesma altura, ao seno de 60 graus. Olhando na tabela, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 120 graus
é sua posição ou sua coordenada no eixo horizontal, eixo do cosseno. Por simetria, podemos associar essa sua posição negativa, lembrando que o eixo horizontal aqui para o círculo varia de -1 a 1, centrado na origem 0, também faremos uma associação aqui com 60 graus, onde o cosseno de 60 graus é meio. Então aqui mede meio, ou a coordenada é meio para cosseno. Por simetria, temos que então aqui essa coordenada é -meio. Assim sendo, podemos concluir que o cosseno de 120 graus, ou 2π sobre 3 radiano, é -meio. Pegando agora um ângulo do terceiro quadrante, vamos pegar, por exemplo, o 225 graus, ou 5π sobre 4 radiano. Podemos determinar o seu seno, o seu cosseno e sua tangente. Assim como no caso anterior, para 120 graus, também poderíamos ter colocado a tangente de 120 graus igual ao seu seno, que é raiz de 3 sobre 2, sobre o seu cosseno, que é -meio. Por simplificação, menos raiz de 3. Então aqui, para o 225 graus, ou 5π sobre 4 radiano, temos a posição aqui do ângulo, que corresponde na coordenada do eixo vertical, que é o eixo do seno, a esse posicionamento aqui. Por simetria, podemos associar a essa posição aqui do 45 graus. Só que lá no 45 graus o seno será positivo e aqui no 225 graus o seno será negativo. Como o seno de 45 graus, olhando lá na tabela, é raiz de 2 sobre 2, o seno de 225 graus será menos raiz de 2 sobre 2. Então podemos colocar seno de 225 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Já para calcularmos o cosseno de 225 graus, teremos que fazer uma associação aqui no eixo horizontal. Por simetria, associando, sempre a gente vai buscar uma associação lá no primeiro quadrante. Temos aqui então, por simetria, esse ponto, que também está associado aqui a 45 graus. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Por simetria, o cosseno de 225 graus será esse valor, só que negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Porque a gente tem um espelho aqui no meio, tem uma simetria. Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo para o cosseno. Então o cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Por fim, a tangente de 225 graus
é o seno dividido pelo cosseno. Como são iguais e não nulos, é 1. A tangente de 225 graus. Pegaremos agora um ângulo no quarto quadrante. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, 330 graus ou 11π sobre 6. Como trabalhei até agora com graus, vou utilizar, para a gente variar um pouco, em radiano. Eu quero saber o seno de 11π sobre 6 radiano. Quero saber o cosseno de 11π sobre 6 radiano. E a tangente de 11π sobre 6 radiano. O 11π sobre 6, no eixo vertical, que é o eixo do seno, ele está nesse ponto aqui. Por simetria, podemos associar ao 30 graus. Então, aquele valor de seno para 30 graus, que olhando na tabela é meio, aqui para o 11π sobre 6, que está na parte negativa, lembrando que por simetria, acima o seno é positivo e abaixo ele é negativo. Ele é menos meio. Menos meio é o seno de 11π sobre 6 radiano. Já o cosseno, que é o eixo horizontal, basta a gente verificar aqui a sua coordenada, esse ponto aqui, que é exatamente o cosseno de π sobre 6, ou 30 graus. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Já a tangente é a divisão, ou quociente de menos meio por raiz de 3 sobre 2, ficando menos 1 sobre raiz de 3, simplificando menos raiz de 3 sobre 3. Agora falarei sobre ângulos negativos ou casos em que temos mais de uma volta no círculo trigonométrico. Então, para uma volta completa, no sentido anti-horário, temos 360 graus. Desse modo, seno, cosseno e tangente para 0 grau também vale para 360 graus. Se eu dei uma volta completa mais 30 graus, então eu girei 390 graus. Se eu dei uma volta completa mais 45 graus, então eu dei uma volta de 405 graus. E assim sucessivamente. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte: partir de 0 graus, dar 1, 2, 3, 4 voltas completas, mais 120 graus. Então, eu girei 4 vezes 360 graus, mais 120 graus, totalizando 1560 graus. Dessa forma, para calcular seno, cosseno
e tangente de 1560 graus, eu vou olhar onde eu parei aqui, depois de dar 4 voltas mais 120 graus. Sendo assim, o seno de 1560 graus é igual ao seno de 120 graus. O cosseno de 1560 graus é igual também ao cosseno de 120 graus. E a tangente também vai ser igual à tangente de 120 graus. E para determinarmos o seno, cosseno e tangente de 120 graus, nesse ponto aqui, devemos verificar sempre acima do círculo, acima da circunferência. Buscaremos os valores lá no primeiro quadrante. Então aqui, o seno dos 120 graus, lá no primeiro quadrante, é o mesmo valor do seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. E por simetria, olharemos o cosseno dos 60 graus, que é meio. Portanto, o cosseno do 120 também será meio, só que negativo. E podemos afirmar que o seno de 1560 graus é igual ao seno de 120 graus, que pela relação que fizemos aqui, é igual ao seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 1560 graus é igual ao cosseno de 120 graus, que pela relação que fizemos aqui, é menos meio. E a tangente, basta fazer o quociente desses dois resultados encontrados. Por fim, para ângulos negativos, por exemplo, giramos, partindo aqui, 1, 2, 3 vezes no sentido horário, 30 graus. Então paramos no menos 1050 graus, que equivale ao 330 graus. Assim sendo, seno, cosseno e tangente de menos 1050 graus será equivalente a seno, cosseno e tangente de 330 graus. E para encontrarmos seno, cosseno e tangente de 330 graus, basta realizarmos a associação aqui com o primeiro quadrante, que no caso envolve o 30 graus. Caso tenhamos um ângulo, não sabemos quantas voltas estão sendo dadas, a gente vai ter que efetuar cálculos e se localizar. Tá? Então, para cada ângulo maior do que 360 graus, a gente vai ter que ir tirando 360, tirando 360, até sobrar um resto e a gente verificar onde para o ângulo em questão. E para ângulos negativos, devemos relacionar aqui, por simetria, com os ângulos do primeiro quadrante. Então aqui temos 30 graus positivos e 30 graus negativos. Os 30 graus negativos são correspondentes ao ângulo de 330 graus. Temos também, por exemplo, 120 graus positivos e 120 graus negativos. Os 120 graus negativos aqui
correspondem a 240 graus. E podemos também ter graus negativos com mais de uma volta. Então aqui vamos trabalhando de menos 360 em menos 360 até que sobre um resto e verificamos onde vai parar o ângulo aqui. Parando o ângulo, vamos verificar a equivalência e buscar seno, cosseno correspondentes lá no primeiro quadrante. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar. O conteúdo de trigonometria é muito extenso, mesmo falando apenas do triângulo retângulo e do círculo trigonométrico. Espero ter contemplado boa parte daquilo que vocês têm de dúvidas e finalizamos aqui então as videoaulas da disciplina de Fundamentos de Matemática. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.